Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos sentir agora a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em todos nós. Que a nossa saúde melhore, que a abertura dos caminhos se faça e que se toda a eternidade. Amém. A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. De repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. Dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos pedir aos mentores do espaço que essa água seja fluidificada, iluminada, despertada, que tudo se faça por direito divino. Vamos beber essa água devagar. Ela está purificada, ela está renovada, ela nos alivia, ela nos dá saúde, alegria de ser e de existir para todo sempre. Amém. Vamos beber essa água bem devagar, sentindo que ela nos cura, que ela nos alivia, que ela nos abre os caminhos. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos sentir agora a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em todos nós. Que a nossa saúde melhore, que a abertura dos caminhos se faça e que se toda a eternidade. Amém. A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. De repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. Dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado.
Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos pedir aos mentores do espaço que essa água seja fluidificada, iluminada, despertada, que tudo se faça por direito divino. Vamos beber essa água devagar. Ela está purificada, ela está renovada, ela nos alivia, ela nos dá saúde, alegria de ser e de existir para todo sempre. Amém. Vamos beber essa água bem devagar, sentindo que ela nos cura, que ela nos alivia, que ela nos abre os caminhos. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos sentir agora a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em todos nós. Que a nossa saúde melhore, que a abertura dos caminhos se faça, e que se toda a eternidade. Amém. A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. De repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. Dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos pedir aos mentores do espaço que essa água seja fluidificada, iluminada, despertada,
que tudo se faz por direito divino. Vamos beber essa água devagar. Ela está purificada, ela está renovada, ela nos alivia, ela nos dá saúde, alegria de ser e de existir para todo sempre. Amém. Vamos beber essa água bem devagar, sentindo que ela nos cura, que ela nos alivia, que ela nos abre os caminhos. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos sentir agora a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em todos nós. Que a nossa saúde melhore, que a abertura dos caminhos se faça, que se toda a eternidade. Amém. A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. De repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. Dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos pedir aos mentores do espaço que essa água seja fluidificada, iluminada, despertada, que tudo se faça por direito divino. Vamos beber essa água devagar. Ela está purificada, ela está renovada, ela nos alivia, ela nos dá saúde, alegria de ser e de existir para todo sempre. Amém. Vamos beber essa água bem devagar, sentindo que ela nos cura, que ela nos alivia, que ela nos abre os caminhos. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos sentir agora a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em todos nós. Que a nossa saúde melhore, que a abertura dos caminhos se faça, e que se toda a eternidade. Amém. A
cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. De repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. Dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos pedir aos mentores do espaço que essa água seja fluidificada, iluminada, despertada, que tudo se faça por direito divino. Vamos beber essa água devagar. Ela está purificada, ela está renovada, ela nos alivia, ela nos dá saúde, alegria de ser e de existir para todo sempre. Amém. Vamos beber essa água bem devagar, sentindo que ela nos cura, que ela nos alivia, que ela nos abre os caminhos. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos sentir agora a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em todos nós. Que a nossa saúde melhore, que a abertura dos caminhos se faça e que se toda a eternidade. Amém. A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. De repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. Dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando,
Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos pedir aos mentores do espaço que essa água seja fluidificada, iluminada, despertada, que tudo se faça por direito divino. Vamos beber essa água devagar. Ela está purificada, ela está renovada, ela nos alivia, ela nos dá saúde, alegria de ser e de existir para todo sempre. Amém. Vamos beber essa água bem devagar, sentindo que ela nos cura, que ela nos alivia, que ela nos abre os caminhos. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos sentir agora a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em todos nós. Que a nossa saúde melhore, que a abertura dos caminhos se faça e que se toda a eternidade. Amém. A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. De repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. Dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos pedir aos mentores do espaço que essa água seja fluidificada, iluminada, despertada, que tudo se faça por direito divino. Vamos beber essa água devagar. Ela está purificada, ela está renovada, ela nos alivia, ela nos dá saúde, alegria de ser e de existir para todo sempre. Amém. Vamos beber essa água bem devagar, sentindo que ela nos cura, que ela nos alivia, que ela nos abre os caminhos.
assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. E vamos sentir agora a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em todos nós. Que a nossa saúde melhore. Que a abertura dos caminhos se faça. E que se toda a eternidade. Amém. A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. De repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. Dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos pedir aos mentores do espaço que essa água seja fluidificada, iluminada, despertada, que tudo se faça por direito divino. Vamos beber essa água devagar. Ela está purificada, ela está renovada, ela nos alivia, ela nos dá saúde, alegria de ser e de existir para todo sempre. Amém. Vamos beber essa água bem devagar, sentindo que ela nos cura, que ela nos alivia, que ela nos abre os caminhos. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. E vamos sentir agora a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em todos nós. Que a nossa saúde melhore. Que a abertura dos caminhos se faça. E que se toda a eternidade. Amém.